Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Abençoado, você sabia que já não estamos debaixo da lei, senão debaixo da graça? Como está escrito em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembre-se, abençoado, já não estamos debaixo da lei, senão debaixo da graça. Abba, Pai. Olá, abençoados, completos e perfeitos. Igreja de Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para governarem a este reino pertencente ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que se chama Jesus Cristo, porque diz a palavra que este é o nome sobre todo nome. E isso é o que o apóstolo Paulo deixou como fundamento. Então, nós estamos aqui respondendo algumas perguntas, respondendo informalmente, porque a graça, ela não é como era a lei, onde você tinha pastores eloquentes que abriam a Bíblia para lá e para cá, e simplesmente o que eles faziam era tirar a letra da Bíblia e passar para você uma escravidão, uma forma de te dominar, de maneira que você ficava cego, caminhando nessa vida, triste, sozinho e sem a cobertura angelical. Então, esses homens, eles destruíram a nossa vida. Mesmo sendo homens eloquentes, de grande aparência, o apóstolo Paulo, ele diz até assim: o que esses foram outrora, a mim nada me acrescentaram. Não me importa porque nada me acrescentaram. Porque não adianta a gente conhecer lei ou graça e a gente não entender o fundamento que nos é passado. Se a gente não tirar o espírito da palavra, ela não vai frutificar. Nós não vamos caminhar nessa vida no repouso, não vamos encontrar paz, porque nós estamos caminhando erradamente. Ainda que venha um doutor, ele não vai poder te passar o espírito. Então nós aqui, nesse canal, nós temos uma conversa entre irmãos, mas uma conversa daquilo que diz a verdade de Deus, é a ciência de como Deus trata com você. É a ciência, é o conhecimento de como Deus trata com o ser humano. Para os dias de hoje, depois da cruz, separando os pactos, que antes da cruz Deus tratava com o ser humano de uma maneira, hoje Ele trata de outra maneira. Hoje Ele trata conosco no espírito, na mente. Deus hoje fala com cada um de nós, nos ensinando o pacto, porém, iluminando os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. É assim que Deus trata com a gente, com amor, nos disciplinando com amor, com ensino, né? Então, nós vamos aqui estar respondendo as perguntas que vocês tiverem, de maneira que você entenda
né? É uma conversa bem didática para que você entenda os pactos, o que foi a lei e o que hoje é a graça de Deus na nossa vida. Então temos um abençoado que fez uma pergunta a respeito de Lázaro, que a palavra diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? E então, se ele é o primogênito, ele é o primeiro, como ele ressuscitou a Lázaro antes dele? Então, Lázaro seria o primogênito entre os mortos? Bem, a resposta é a seguinte: quando Deus veio aqui na terra, em Jesus de Nazaré, ele veio com uma missão, ele tinha um propósito. Naquela época, ele tinha que mostrar para todos que o Messias havia chegado, conforme dizia a lei, que o Messias viria, né? E Isaías explica que esse Messias, ele viria da seguinte forma: um menino nos nasceu. Então, ele viria primeiramente em forma de menino, ele nasceria de uma mulher, né? Ele seria um rei espiritual, porque Jesus confirma isso dizendo: o meu reino não é desse mundo. Ele teria que vir com manifestações de cura e milagres, sinais e prodígios. Para quê? Para que as pessoas que viviam naquela época, embaixo da lei de Moisés, que era o povo judeu, eles viviam debaixo da lei de Moisés. E esse povo que estava debaixo dessa lei precisava ver os sinais e prodígios. Para quê? Para que eles entendessem: opa, esse homem é diferente. Ali está Deus. Ali está a manifestação de Deus, sim. Porque Jesus dizia: olhem os sinais. Vocês duvidam de quem eu sou? Olha os sinais. Os mortos ressuscitam, os doentes são curados. Olhem os sinais que eu vos faço. Então, naquela manifestação de Deus, ela foi uma manifestação que veio para mostrar que Deus estava ali. Por isso, ele tinha que fazer os milagres. Bem, no caso da ressurreição da filha de Jairo, ele já começou a mostrar o poder dele, porque só Deus ressuscitaria mortos fisicamente, né? Só Deus. Então ele vai ver aquela cena e ele ressuscita aquela menina. Mas aquela ressurreição não era uma ressurreição espiritual, porque a morte ainda não havia sido vencida na cruz do Calvário. Primeiramente, nós temos que entender o que é antes da cruz. Nós estamos falando de ressurreição de corpos antes da cruz, onde o espírito ainda não havia sido ativado. Então, esses abençoados que tiveram seus corpos ressuscitados, como no caso da filha de Jairo, o que foi ressuscitado foi aquele corpo que ela voltou, aquele corpo voltou a viver, porém ele iria morrer lá na frente. A filha de Jairo morreu mais tarde. Mas ali não era a hora, porque Jesus, com certeza, ele se compadeceu daquela situação toda, porque ele era um homem sentimental, né? Era Deus ali dentro, mas como homem ele tinha sentimentos, tanto que na cruz ele diz: Pai, por que me abandonaste? Não é? Porque ele era Deus em espírito, porém em carne ele era um ser humano. E aí então vamos para a resposta da pergunta, que é a ressurreição de Lázaro. Vamos voltar no tempo e vamos imaginar o seguinte: a cena, como era a cena? Lázaro, amigo de Jesus, morre.
E aí Jesus estava em alguma missão, em outros lugares, e quando ele chega, ele olha o baque que ele tomou. O quê? Lázaro morreu? Lázaro, meu amigo? Ah, não. Então ele foi lá. E era uma tristeza para Jesus perder o amigo dele. Porque diz a história que Lázaro era uma pessoa maravilhosa, né? Tanto que era amigo do Senhor. E aí ele então, diante daquela situação de morte, o propósito ainda não havia se cumprido da cruz, o propósito da cruz não havia sido cumprido ainda. E ele precisava viver ainda um tempo aqui na terra. E ele foi lá por quê? Aprove a ele fazer isso. Há muitas perguntas que a gente faz, mas por que Deus faz isso? Por que isso acontece? Aprove a Deus, abençoados. O apóstolo Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ele é o Criador, ele faz como ele quer. Ou a gente aceita isso, a soberania dele, ou a gente vai viver sempre em tormento, se indagando o porquê disso, o porquê daquilo, mas era para ser assim. E a palavra diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O fato é que Lázaro era amigo de Jesus e Jesus falou: não vou terminar meus dias aqui sem a amizade dele, ele é meu amigo, eu quero ele de volta. E foi lá e chamou a Lázaro. Porém, foi a mesma coisa, foi a mesma situação da filha de Jairo. Ele ressuscitou a Lázaro por um tempo, até que se cumprisse mais os seus dias aqui. Até que Lázaro novamente ficasse com mais idade e cumprisse os seus dias e fosse embora. Com relação à ressurreição dos mortos, Jesus foi o primogênito dessa manifestação da ressurreição, porque ali o apóstolo está se referindo à não ressurreição somente do corpo. Ali foi uma ressurreição em propósito, que Jesus tinha que morrer na cruz, porque tinha que haver um sacrifício segundo a lei de Moisés, tinha que haver um sacrifício para a remissão de pecados. Então Deus envia um cordeiro em forma humana, que era ele mesmo, esse cordeiro era Deus ali, e que veio derramar o seu sangue seria derramado em sacrifício por nós, para tirar o pecado da terra. Tanto que João Batista disse: esse é o cordeiro é o cordeiro que tira, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado foi tirado, né? Muitos dizem: ah, não, mas não pode ter pecado. Não tem. João mesmo disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele seria sacrificado para a remissão dos pecados, para tirar o pecado da terra. Então, a partir daí, essa ressurreição seria uma ressurreição que contaria para os primogênitos que seriam ressuscitados em espírito. Ou seja, até a cruz do Calvário, Jesus ele tem uma parábola que do rico e Lázaro, né? Ali ele explica, ele dá a entender que havia um lugar que as pessoas que morriam antes da cruz, elas ficavam, o espírito delas ficava em um estado meio que parado. Eles ficavam num estado de desativação, seria essa palavra. Esses espíritos, quando dessas pessoas que morriam antes da cruz, eles ficavam aguardando a remissão do pecado que ia haver
na cruz do Calvário, para então terem os seus espíritos despertos. E ali, quando Cristo morre, esses espíritos que estavam num estado de stand-by, eles foram reativados. Por isso é que Jesus ali na cruz do Calvário, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Porque ali já não era uma ressurreição física, ali era uma ressurreição espiritual, de espíritos que estavam aguardando o cumprimento dos tempos na cruz do Calvário. Então, eu recebo, abençoados, que vocês entenderam a explicação. Não há necessidade de ficar pegando a Bíblia e indo nos versos, porque a ideia é essa. Jesus foi o primogênito dos mortos, porque antes da cruz, os espíritos que morriam ficavam num estado de stand-by, aguardando que o Senhor viesse à terra, tirasse o pecado da terra, para então haver a ressurreição espiritual. Quando Jesus morre e ressuscita, ele se mostra a muitos. Por quê? Por que ele se mostrou a muitos? Porque ele precisava dizer, olha, tudo aquilo que eu venho ensinando está se cumprindo agora. E eu não morri, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou vivo, eu venci a morte. Eu fui o primeiro a vencer a morte física e espiritual. Para que agora o reino de Deus, as portas sejam abertas e todos aqueles que já haviam morrido e estavam em stand-by, e vocês que estão aqui na época, também a partir de agora, quando a morte chega física para vocês, o espírito está livre, o espírito está em liberdade, tá? Então, foi isso que aconteceu. Lázaro, no caso Lázaro, morreu e Jesus ressuscitou a ele, antes um pouquinho do tempo, para que ele vivesse mais um pouco, e quando ele morresse depois da cruz, ele teria a ressurreição que vale para Deus, que é espiritual. Porque Deus não conta carne. Hoje, quando uma pessoa morre, nós sabemos que o que tomba é o corpo. Porque nós também estamos aguardando a transformação desse corpo. Que o apóstolo Paulo diz na carta dele aos Filipenses, ele diz que essa transformação, todos seremos participantes. Todos quem? Todos os filhos que têm entendimento, que pelo conhecimento que Deus mesmo vai liberando a cada um de nós, por meio do evangelho da incircuncisão, a partir desse conhecimento, nós vamos crescendo a estatura do varão perfeito, e ali, nesse crescimento, chega uma hora que a carne não aguenta, e aí esse corpo é transformado num corpo de glória. Tá bem? E isso é um tema para um tema para uma outra ocasião. Então, abençoados, eu recebo que vocês tenham entendido, e se tiverem mais dúvidas, por favor, falem comigo, porque a explicação aqui, ela é uma explicação em uma conversa entre irmãos. Eu declaro o melhor dia para você, eu recebo a cobertura de anjos contigo. Você que quiser conversar comigo, o meu telefone é o 21 96442 3737. Eu sou a colaboradora nacional do Ministério Internacional Crescendo em Graça. E você que quiser entrar em contato comigo, aí está o meu telefone. Também temos outro que é o 21 98156 3979. Nós temos uma sede aqui no Brasil, que fica na Avenida Lobo Júnior, no número 1922, no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro. E nós nos reunimos todos os domingos ao 12:30. E você é o nosso convidado, você que quiser conversar, tá bem?
Você é o nosso convidado e eu declaro um melhor dia para cada um de nós. E a cobertura de anjos sempre nos servindo com o melhor que há nessa terra.